Ora, bom dia. Entramos nesta última parte do programa da manhã, de segunda-feira. Hoje temos nas notas de saúde, relembramos que estamos também em cadeia com a Rádio Cultura de Ceia em 93.6 e para todo o mundo em rci.pt. Temos o Dr. Ricardo Faria, oftalmologista do Hospital CUF Viseu. Hoje vamos falar de doenças da retina. Bom dia, doutor. Muito obrigado por estar presente aqui no nosso estúdio. Obrigado. De todas as doenças oculares, que são muitas, qual é a percentagem dessas que está ligada a problemas da retina, doutor? Bem, eu, mais do que falar propriamente na percentagem das doenças que afetam a retina no âmbito da oftalmologia, falaria, se calhar, no impacto que elas têm. E tão só como saber que em idade, ou por outra, na população ativa, a principal causa de cegueira é a retinopatia diabética. Portanto, uma doença que atinge principalmente a retina. E mesmo se falarmos em idades mais avançadas, encontramos outra doença da retina implicada na cegueira não reversível, que é a degeneração macular relacionada com a idade. Certo. Portanto, estamos a falar de duas doenças que por si só representam, se calhar, as principais causas de cegueira, quer na população ativa, quer na população mais idosa. Normalmente, quem sofre de diabetes complica um pouco mais. Sim, a diabetes, como se sabe, é uma doença multissistémica, acaba por implicar, portanto, a malformação de vários órgãos, e um dos órgãos-alvo são os olhos. Claro. A epidemiologia da diabetes não está muito bem caracterizada, mas pensa-se que provavelmente teremos em Portugal entre 10% a 12% da população tem diabetes. Isto representa 1 milhão de pessoas com diabetes. É muita gente. É muita gente. Muitos deles não estão diagnosticados. Exatamente. E dentro da população diabética, poderemos dizer que mais ou menos 7% a 10% precisarão, neste momento, de tratamento oftalmológico. Portanto, isto representa, no milhão falarmos em 7%, são 70 mil pessoas que neste momento precisariam de acompanhamento oftalmológico, o que é muito. E, portanto, isto tem um impacto muito grande em termos de saúde pública, em termos de tratamentos que são precisos efetuar, que é preciso efetuar nestas pessoas. E sim, portanto, é a principal causa em países, portanto, países industrializados, é a principal causa de cegueira na população ativa, é precisamente uma das consequências da diabetes, que é a diabetes ocular, o edema macular diabético ou então o hemovítrio. Portanto, são doenças retinianas, vasculares retinianas, e que, pela sua importância, pelo seu impacto, torna-se premente rastrear os doentes diabéticos e fazer consultas de acompanhamento regular, precisamente para irmos acompanhando o desenvolver dessas lesões. Muito bem. Nós temos nos nossos olhos o nome retina, que será tipo uma máquina de filmar quando nós filmamos. Pronto, digamos assim. É uma boa analogia. Se nós pegarmos num olho, eu até costumo usar isso com os doentes, se imaginarmos uma máquina fotográfica, exatamente, não destas modernas, mas se calhar um bocadinho daquelas um pouco mais antigas. Ainda de rolo antigo. Em que tínhamos o rolo antigo, em que tínhamos as lentes, portanto, e o rolo. As lentes, a analogia para o olho serão duas estruturas que temos na parte anterior do olho, que é a córnea e o cristalino, que funcionam precisamente como lente, para que as imagens que vêm do exterior sejam projetadas naquilo que na máquina fotográfica corresponde à película. Exatamente. E que no nosso olho corresponde à retina, que será aquele tecido sensorial que vai detectar a entrada da luz e daí formar os impulsos e a informação que, através do nervo óptico, nos chega ao cérebro e que nós depois descodificamos como imagens. A imagem. Portanto, estamos a falar de um tecido nobre dentro do olho e que nos permite, portanto, ver e percebermos do que estamos a ver. A retina desloca-se. Já tive, portanto, pessoas que disseram que tiveram que se deslocar ao médico porque a retina deslocou-se, ou a coçar o olho, ou a fazer um movimento qualquer, que se deslocou. Não tão assim, mas o termo
deslocar da retina não será tão apropriado. O descolamento da retina, esse sim, é um problema grave. Portanto, estamos a imaginar que é um tecido muito sensível, estamos a falar de frações de milímetros, e que está num equilíbrio dentro do olho por forças débeis e que por traumatismos ou até por situações que nem decorrem de um fator principiante muito identificado, pode haver a formação de pequenas feridas na retina e que, pelo movimento de líquidos dentro do olho, pode provocar um descolamento da retina, ou seja, a retina deixa de estar aplicada no sítio onde está e passa a estar descolada. Como imaginaremos, é um tecido nervoso muito sensível, se ele não está no seu sítio por natureza, não vai funcionar. E quanto mais tempo estiver fora do sítio, menor a probabilidade de ele voltar a funcionar como deve ser, a adquirir a sua função. E, portanto, os descolamentos da retina são problemas graves e que requerem um encaminhamento urgente para solução geralmente cirúrgica. Quais são os sintomas que normalmente um doente desses pode começar a ter? O descolamento da retina pode começar, os sinais de alarme para as tais feridas da retina serão fotópsias. Fotópsias é aquilo que o doente reconhece como ter passado um flash de luz, um fósforo que acendeu, uma sensação luminosa, portanto. E outra condição ou outro aspecto que podem notar é o aparecimento de manchas pretas no campo visual. Há quem lhe chame umas aranhas, uns aranhiços, umas teias de aranha, uns mosquitos, e isto são sinais que devem levar as pessoas a procurar um médico dos olhos para nós fazermos o despiste da existência ou não de lesões na retina que podem originar. Ou decorrer depois num descolamento de retina. O descolamento de retina em si, já estabelecido, o que dá geralmente é uma baixa de visão, ou então o aparecimento de uma mancha escura, aquilo que chamamos um escotoma, mas portanto uma mancha escura no campo visual. É algum mito ou é a realidade, às vezes, doentes a dizer que têm a sensação que veem bichinhos no canto do olho? Mito? Não, o ver os bichinhos é precisamente isto que isto mesmo. disse. Eu até tenho uma história engraçada. Já há uns anos houve um doente que se dirigiu ao hospital a dizer que via, e ele deu o nome de uns passarinhos pequeninos que ele conhecia lá da terra, não sei se era um colibri, se era e ele entrou na urgência do hospital a dizer que estava a ver aqueles passarinhos. E claro, ele foi primeiro triado para a psiquiatria, só mais tarde é que se aperceberam que aquilo podia ser dentro do olho, e era precisamente essa situação. São as moscas volantes, são umas condensações vítreas e que são dos tais sinais de alarme. Têm toda a razão em dizer que estão a ver. Estão realmente a ver algo que às vezes chamam mosquitos, outras vezes chamam teias de aranha, aranhiços, fios de cabelo, depois depende muito, mas pode haver essa denominação. Quais são as principais doenças que afetam a retina, doutor? Bem, nós dentro do campo da retina temos muitas doenças. As que se calhar causam mais impacto, voltando um pouco ao que estávamos a dizer ao início, serão as da natureza vascular, como temos a diabetes, a retinopatia diabética, onde estão também incluídas as oclusões venosas, aquilo que chamamos as tromboses, que também temos no olho, assim como há no sistema nervoso central dos AVCs, nós também temos no olho as tromboses venosas, ou tromboses arteriais, como temos os infartos no coração, também podemos ter portanto, esse tipo de infarto a nível do olho. E depois o olho é atingido por doenças inflamatórias, doenças infecciosas, portanto é muito variado. A outra situação que lhe estava a falar ao início também é da degenerescência macular relacionada com a idade. Portanto, numa população que é cada vez mais envelhecida e com a idade média, a esperança média de vida a aumentar, surgem cada vez mais doenças ligadas com a idade. E esta é uma delas, a degenerescência macular, que se estima que a partir dos 75, 80 anos esteja presente em cerca de 10 a 15% da população, o que é muito, e que se caracteriza como uma perda de visão central. Portanto, é uma perda, os tecidos da retina central envelhecem, portanto, deixam de ter a sua função natural, e há uma perda de visão central, o que é muito incapacitante.
Normalmente, quais são os tipos de exames que são realizados para detectar este tipo de doenças? Pronto, temos, para além do exame oftalmológico normal, e portanto em qualquer oftalmologista está habilitado e é mandatório que faça um exame à retina, portanto para espreitar, porque nós, repare, nós temos no olho uma particularidade. O olho é como que uma janela para o corpo humano. É a única forma de nós, de uma forma direta, analisarmos vasos e capilares é através do exame do fundo ocular, do oftalmologista. Portanto, isto assume uma importância enorme em termos sistémicos, até não só de patologia retiniana. Mas, portanto, qualquer oftalmologista no seu exame normal consegue suspeitar e detectar estas lesões. E depois temos outros exames imagiológicos e funcionais, como seja a angiografia fluoresceínica, portanto, injetamos um produto de contraste que vai preencher os vasos retinianos e nós conseguimos aí ver se os vasos estão patentes, ou seja, se mantêm o sangue, o líquido dentro dos próprios vasos, ou se há algum extravasamento, ou se não estão a funcionar bem. Portanto, nós conseguimos aperceber disso. E temos hoje em dia outros exames muito sensíveis. A área da oftalmologia nos últimos anos tem sofrido um avanço muito grande em termos de tecnologia. E, portanto, nós conseguimos ver coisas tão pequenas como 10 micra. 10 micra é uma fração de milímetro e nós conseguimos analisar camadas de células, praticamente vê-las diretamente, camadas de células muito pequenas. Portanto, temos ao nosso dispor meios para acompanhar e para diagnosticar estas doenças todas, isso sem dúvida que sim. Muito bem. Uma das doenças que normalmente nos incomoda mais ou que temos mais medo é o glaucoma. Como é que chega a esta situação o glaucoma, doutor? O glaucoma é outra doença também muito relevante no nosso panorama. Pode chegar à cegueira, não é? Pode, irreversível. A definição do glaucoma será uma neuropatia progressiva, ou seja, é uma doença do nervo da visão, e isto é uma coisa fácil de perceber. Quando os nervos são destruídos, a sensação que temos é que não há recuperação. No olho passa-se o mesmo, portanto a destruição do nervo é irreversível. E portanto é uma destruição progressiva do nervo da visão e que está associada a alguns fatores de risco, entre os quais o mais associado, ou aquele que mais nós notamos, é a tensão ocular. Portanto, o aumento da tensão ocular é um fator de risco relevante para o desenvolvimento do glaucoma. O problema é que a perda do glaucoma, a perda visual, é uma perda de campo visual, ou seja, não é afetado numa primeira fase a visão central, mas sim o campo visual. Exatamente. O que é que isto implica? Implica que a pessoa não nota, ou seja, vai diminuindo progressivamente o campo visual ao longo de anos, muitas vezes, sem que a pessoa dê por essa falta, porque vai se adaptando a essa falta, a essa perda de campo visual. O que, por exemplo, peço desculpa interromper, para quem conduz será um pouco mais difícil. Sim, mas mesmo assim nós conseguimos viver com uma amplitude de campo muito inferior à que normalmente temos, sem grande limitação. Certo. Este é o drama do glaucoma quando não há vigilância, quando não há controle. É que ele progride, não dá dores, não dá sintoma nenhum e a perda não é notada. Não é notada. Só através de exame oftalmológico. O glaucoma é uma das doenças que deve levar a população e deve levar as pessoas a fazer exames regulares de oftalmologia. Nós aconselhamos que a partir dos 40 anos, pelo menos de 2 em 2 anos, deve haver uma consulta de oftalmologia. E o glaucoma é precisamente uma dessas doenças que nós, se detectarmos através do nosso exame, nós conseguimos ver que há sinais que são fatores de risco e que nos levam a suspeitar do glaucoma. Nós, se o tratarmos de início, podemos evitar a progressão da doença. E é muito... hoje em dia ainda nos chegam ao consultório pessoas doentes com glaucoma avançado, muitas vezes terminal, e que se tivessem sido observados uns anos antes, 10 anos antes, podia-se evitar a cegueira. E como é que é tratado? No início consegue-se tratar? Nós conseguimos baixar a tensão intraocular. O tratamento baseia-se em baixar a tensão intraocular, baixar o tal fator de risco. Certo. E conseguimos fazê-lo através de fármacos. Se não o conseguirmos fazer através de fármacos, temos hipóteses cirúrgicas
que estão bem implementadas, bem estudadas e que podemos usá-las com facilidade e portanto, aqui o problema do glaucoma é mais do diagnóstico, porque depois nós conseguimos ter meios de o travar. Muito bem. E quais são os tipos de tratamento que existem para as doenças da retina? Ora bem, as doenças da retina, nós, nos últimos anos, e falando na diabetes, nas doenças vasculares e até na degenerescência macular relacionada com a idade, e que começou nesta última, na degenerescência macular, nós temos uma forma de degenerescência macular que, de há uns anos para cá, nos últimos 10 anos, já temos algum tratamento a oferecer. Até aí tínhamos que esperar pela evolução natural da doença, que era a cegueira. E agora não, já conseguimos intervir com o advento dos antiangiogénicos. São fármacos antiangiogénicos que nós, neste momento, administramos por injeção dentro do olho e que conseguimos, nestes doentes, em muitos deles, numa boa percentagem deles, travar a evolução da doença e também recuperar visão. O que tem sido muito gratificante reconhecer que neste momento podemos pegar nesses doentes e tratá-los. Estes antiangiogénicos, temos agora alargado o espectro da ação deles e já reconhecemos que ele também pode ser usado na diabetes, na maculopatia, em doenças vasculares, em doenças inflamatórias, em doenças que atingem também a retina e, portanto, temos neste momento ao nosso dispor estes novos fármacos e que os estamos a usar com grande segurança já e com bons resultados. Não podíamos deixar de fazer uma pergunta, que é a miopia, que é o normal. Por exemplo, eu sofro dessa doença, a minha filha certamente hereditariamente também tem a miopia. Portanto, nós vemos bem ao perto, mas não vemos bem ao longe. O que é a miopia? A miopia, miopia faz parte daquele conjunto de erros refrativos do olho. Ou seja, as tais lentes que nós temos dentro do olho, a córnea e o cristalino, que têm a função da máquina fotográfica, como estávamos a falar, de fazer convergir a imagem que vem do exterior no ponto certo da retina para que ela seja reconhecida como nítida pelo cérebro. O que acontece nestes erros refrativos é que, por ou alongamento do olho, ou o olho ser um pouco mais pequeno, ou a forma da córnea não ser completamente esférica, ou até também o tal cristalino não ter uma conformação normal, essa imagem que entra no olho, em vez de ter o ponto de focagem na retina onde devia ter, vai focar ou um pouco atrás ou um pouco à frente. Ou seja, quando a imagem chega à retina já não vem nítida. Daí a necessidade de corrigir com óculos ou com cirurgia refrativa para colocar o ponto de focagem na retina onde ela deve ser entendida pelo cérebro como nítida. Muito bem. É um problema muito comum. Nós falamos de um erro refrativo comum, tudo o que seja miopias até às 6 dioptrias. A partir das 6 dioptrias já chamamos miopia patológica ou alta miopia e aí já teremos de ter outros cuidados porque já começa a implicar uma doença no olho, não só um erro refrativo, mas também doença do próprio olho. Muito bem. E aquela situação em que, por exemplo, tenho colegas meus que têm miopia e agora, para lerem, têm que tirar os óculos, ou seja, veem melhor sem os óculos, com os óculos. É verdade. Isto acontece porquê? Não, acontece precisamente pelo que estava a dizer. Portanto, a miopia é uma dificuldade em ver ao longe, mas vê bem ao perto, está protegido nesse aspecto. Sim. Aliás, filogeneticamente, há quem diga que a miopia surgiu com a civilização, ou por outra, o esforço de perto acabou por prejudicar a visão de longe. Por isso é que também há estudos que apontam que a miopia é mais prevalente na população estudantil, pelas horas que passamos a trabalhar ao perto, a ler, e isso acaba por condicionar o próprio olho para essas atividades. Como há essa proteção de perto, acaba por, quando surge a presbiopia, ou seja, quando chegamos aos 40 anos e já não há a capacidade de uns pequenos músculos que temos dentro do olho de fazer a focagem, mas
quem é miúpe conserva durante algum tempo essa capacidade. Vai precisar. Não é tão cedo como as outras pessoas, mas no fundo acabam por precisar mais tarde. Muito bem. A miopia, desde que se tenha, nunca mais é curada. Agora existe as operações a laser em que as pessoas utilizavam óculos, e agora já se vê muita população que já andam sem óculos. Certo. Essa operação como é que é realizada? Nós aí O olho continua a ter aquela dioptria que necessita para ver? Nós aí o que fazemos é, através de uma das tais lentes, que é a córnea, que é a primeira lente que nós temos no olho, Certo. com laser, nós moldamos essa lente, a córnea, para para lhe retirar a potência que tem, e, portanto, o jogo que é feito com os óculos, com a prescrição de óculos, fazemos-la na correção da própria córnea com o laser. Portanto, não cura uma doença em si, a miopia, e estou a falar naquele caso que eu lhe disse, de dioptrias acima das 6 dioptrias, portanto, miopia acima das 6 dioptrias, mesmo que façamos a cirurgia de correção e a pessoa ande sem óculos, não deixa de ser miúpe, nunca vai deixar de ser miúpe. Certo. Nós só estamos a corrigir essa necessidade das lentes mais grossas, atuando a nível da córnea com um laser destrutivo, é um laser que destrói a córnea, que a molda para fazer confluir os tais raios luminosos, para fazer a focagem certa na retina. Essa operação é segura? Essa operação é segura, tem uma taxa de segurança superior a 95%, sim. Não há operações 100% seguras. Isto é uma coisa que as pessoas devem ter a noção. Banalizam-se muito, às vezes, os atos médicos, alguns atos médicos e cirúrgicos. Há países em que esta cirurgia está, quanto a mim, excessivamente banalizada, e não deve, porque há sempre riscos. E as pessoas não se lembram deles na ponderação, às vezes, da realização da própria cirurgia. Mas sim, a segurança é bastante alta. Agora, o grau de confiança é bastante elevado. Nós sabemos que algumas doenças do nosso corpo é transmitida por vírus. Os olhos também têm vírus, doutor? Também existe vírus nos olhos? Os olhos não têm vírus na medida em que é um órgão perfeitamente estéril. Mas é atingido por vírus também. E, portanto, aquela janela que eu lhe falava há bocado, até para os vírus nós podemos usá-la. Ou seja, nós, através de lesões oculares que são relativamente típicas, podemos chegar a diagnósticos de doenças sistémicas virusais. E muitas das doenças infecciosas podem ter atingimento ocular, e nós, portanto, aí também os podemos tratar e diagnosticar. Quais são esses vírus mais normais? Estamos a falar daquelas em termos de patologia endocular, portanto, de retiniana, estamos a falar do HIV, estamos a falar do citomegalovírus, estamos a falar de uma série de mesmo vírus mais comuns, que podem provocar pequenas gripes e que podem ter uma repercussão oftalmológica. Muito bem. Aquela expressão de dizer tenho o olho constipado, isso é o quê? Portanto, é o olho que chora, digamos assim, mas é provocado por Ora bem, o olho constipado, por ar fresco? Não. O olho está, à volta do olho nós temos uma mucosa nas pálpebras e por dentro das pálpebras. É uma mucosa que comunica mais ou menos, ou de grosso modo, com as outras mucosas que temos na cara, na cabeça. Com a mucosa da laringe, portanto da faringe. E há uma certa tendência ou uma certa associação entre a inflamação de umas mucosas e outras. E, portanto, pode dar-se, especialmente em situações de alergia, pode dar-se o caso de haver aquelas atopias, aqueles doentes que têm as faringites recorrentes e ao mesmo tempo fazem episódios de conjuntivite, portanto o olho vermelho, o olho lacrimejante. Será talvez daí que venha ao termo popular. Agora, uma das situações que está-se a ver muito e ouve-se cada vez mais é pessoas que têm herpes nos olhos.
Portanto, É um vírus. é um vírus que está no fundo, digamos assim, do olho. Não. Geralmente o herpes pode atingir qualquer estrutura Portanto, ocular. o herpes normalmente temos nos lábios, não é? Portanto, é da superfície. É geralmente uma infecção da superfície ocular. Exatamente. Pode também, em casos excepcionais, atingir o fundo do olho, atingir a retina. Mas aí já estamos a falar de uma doença sistémica. E só em grupos específicos de doentes é que isso pode acontecer, especialmente grupos com deficiências em termos de imunidade muito severas. Mas, do modo geral, o vírus do herpes atinge a superfície ocular e, portanto, aquilo que nós vemos são conjuntivites, úlceras de córnea, e que, se não forem tratadas, se não forem bem solucionadas, podem realmente dar problemas mais complicados. Portanto, a tal lente que é a córnea e que, por definição, tem que estar transparente, com uma infecção dessas, pode tornar-se turva e, portanto, pode condicionar uma perda permanente da visão também. Muito bem. Mas que há tratamento para essa situação? Sim. No início, digamos assim. Sim. Porque mais tarde pode ser mais conhecimento complicado. que Claro. É muito mais complicado. Pode ser mais complicado. Muito claro, bem. é mais complicado. Doutor, não podíamos deixá-lo ir embora sem fazer, doutor Ricardo Faria, uma pergunta que certamente alguns pais nos estejam a ouvir, para os adolescentes que agora entraram na escola, em que esforçam mais os olhos a ler, e depois também sabemos que é o computador e o telemóvel, a luz... E o tablet, a luz do telemóvel, que diz que provoca cegueira. Aliás, há alguns estudos que dizem que a luz do telemóvel pode provocar a cegueira. Como profissional, como oftalmologista, o que é que tem-nos a dizer aos pais para eles ficarem um pouco mais descansados? Ou a utilização do telemóvel, nós sabemos que sim, nós próprios utilizamos muito o telemóvel e a vista fica, digamos, chamamos mais cansada, exatamente. Mas aí é do esforço visual. Esforço visual, escrever as mensagens, ler as mensagens, que eles estão, normalmente estão sempre a trabalhar com... Mas eu uso a mesma máxima, tudo o que é demais faz mal. Exatamente. Quer seja neste aplicado aqui, quer seja outras coisas. Portanto, todo o esforço visual excessivo provoca cansaço. Quanto à luz, isso é controverso. Isso tem a ver com a luz azul, que é uma luz que pode estar implicada com algumas lesões. Enfim, teoricamente sim, a luz azul pode ser prejudicial para a retina. Não vejo que seja pelo uso do telemóvel ou do tablet que venhamos a ter esse problema no futuro. Não acho que seja por aí. Estamos a falar do esforço visual em si. Do esforço visual, sim. Mas se eu disser que... A própria luz, então, não irá fazer mal. Ainda há estudos sobre isso. A luz azul definitivamente pode condicionar a longo prazo alguma lesão retiniana, especialmente se na retina não tivermos os pigmentos e se não tivermos uns pozinhos, enfim, que nos protegem dessa luz. A luz azul pode ser prejudicial, mas não estou a ver que seja com essa utilização. Não estou a ver esse argumento como sendo o argumento que eu pudesse usar perante os pais para poder impedir que eles olhem para o tablet. E todo esse esforço, o esforço visual para perto é tanto quanto está num tablet como está a ler um livro. E, portanto, não vou dizer a um pai para ele não ler um livro pelo esforço que faz. Exatamente. É tudo por conta, peso e medida, não é? Muito bem. Não sei, acho que não vai mais além disso. Mais além disso. Pronto, ficam os pais descansados contra essa situação. Acho que sim. Quanto também a quem é miúpe, no meu caso, por exemplo, da minha filha e de muitos ouvintes que nos estejam a ouvir, é correto o médico dizer-nos que, ou estarmos à frente do computador, ou ao estarmos a utilizar o telemóvel, deveríamos tirar os óculos? No caso da miopia, como de qualquer outro erro refrativo, os óculos estão a corrigir o nosso defeito. Se eu tenho uma miopia e, portanto, preciso dos óculos para ver ao longe, eu nessas situações, se não os tiver, não estou a ver bem. Não é por isso que eu vou ficar pior. Okay. Não é usar os óculos que vai curar a minha miopia. Certo. Nem é não os usando que eu a vou agravar. Os óculos usamos para corrigir o defeito que temos para conseguirmos fazer o nosso dia-a-dia. Exatamente. É natural para quem seja miúpe, como disse. Vê bem ao longe, vê mal ao longe, mas vê bem ao perto. Não tem qualquer problema em fazer a sua atividade para perto sem os óculos, se estiver a ver bem com eles. Certo.
Portanto, aí não há qualquer razão. limitação. Julgo que poderá estar a querer tocar num ponto aí mais importante, nas crianças, porque há certas patologias, há certos erros refrativos na criança que condicionam aquilo que nós chamamos uma ambliopia. A ambliopia é como que um olho que fica preguiçoso, que não aprende a ver corretamente. E porquê é que ele não aprende a ver? Porque nunca viu nitidamente. Ou seja, um olho que não vê nitidamente, e até certo período da vida, se ele não aprender a ver, o cérebro depois já não o reconhece. Certo. E para estes casos é que deve estar sempre e permanentemente corrigido com os óculos. Portanto, nas crianças que depois de uma consulta de oftalmologia haja a indicação para usarem permanentemente os óculos, são crianças em que há o risco de haver esse atraso no desenvolvimento da própria estrutura ocular, ou seja, o olho ficar preguiçoso, o olho ficar e poder ficar permanentemente debilitado. E esse olho preguiçoso, há alguns exercícios para fazer esse olho preguiçoso? É estimulá-lo. É estimulá-lo. Como é que pode estimular? E quero ver que eu agora lhe vou dar uma resposta que se calhar não quer. É que há situações, precisamente, em que eu recomendo aos pais para que o menino passe muito tempo com o tablet. Ou seja, a fazer atividades em que há o esforço visual. Especialmente nas tais ambliopias, geralmente tem um olho em relação ao outro mais desenvolvido, e para desenvolver o olho que está a ficar esquecido, eu recomendo a estimulação visual. Estimular visualmente é pôr a ler, pôr a ver coisas, pôr a fazer desenhos, a ver bonecos. E nesta altura eu até me defendo um pouco nos tablets e digo não, durante 1 hora ou 2, deixe-o estar com o tablet na mão. Porque está a trabalhar, digamos, o músculo do olho e exercitar a imagem, exercitar a visão nesse olho. Muito bem. Doutor Ricardo, foi um prazer tê-lo. Não sei se quer deixar alguma mensagem. Não, eu acho agora, que... para os adolescentes, também para as crianças que entraram agora na escola. Ora bem, é importante... sim, uma nota só em termos de vigilância, em termos de população em geral. Nas crianças, a entrada na idade escolar deve ser precedida de um exame oftalmológico, para termos a certeza, porque há muitas destas situações do olho preguiçoso que não são detectadas no seio familiar, entram na escola e também podem não ser detectadas na escola. Portanto, só um exame oftalmológico é que as vai detectar. Portanto, terem atenção a isso. O mais tardar, quando entram na escola aos 6 anos, já devem ter feito uma consulta com a oftalmologia. E depois, na população adulta, como lhe dizia há bocado, a partir dos 40 anos, fazer uma consulta regular, de 2 em 2 anos, pelo menos, para termos a certeza de que vamos detectando e vamos acompanhando a saúde ocular. Muito bem. E naquelas crianças, já agora, que entram para a escola e nas férias nunca se queixaram, mas à noite chegam com dores de cabeça à casa, será que é um dos motivos que o olho precisa de uma ajuda, de óculos? Geralmente uma dor de cabeça não tem a ver com os olhos. Portanto, tem que se procurar, uma dor de cabeça numa criança tem que se procurar de onde ela vem. Geralmente não será dos olhos. O que pode estar a querer dizer mas aí será depois de um esforço visual. Exatamente. Pronto. Portanto, passar uma tarde toda em frente a um ecrã, uma tarde toda, aí dá o cansaço. E o cansaço pode-se refletir numa cefaleia, enfim, de tensão, muitas vezes, e, portanto, pode ser esse uma forma de nós procurarmos algum erro, o tal erro refrativo que falávamos também, e corrigi-lo de forma a não cansar tanto, de forma a não esforçar tanto. Muito bem. Dr. Ricardo Faria, muito obrigado por estar aqui em estúdio, na RCI. Estivemos em cadeia com a Rádio Cultura de Ceia. Voltamos na próxima segunda-feira com um outro tema. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia.